Salve galera, eu sou o professor Jackson, vamos aí para mais uma resolução de linguagens da nossa prova do Enem 2020. E na questão de hoje nós temos uma questão bem polêmica porque muita gente divergiu do gabarito oficial. Vamos começar aqui com o enunciado, a pergunta, né? A tematização de Curitiba é frequente na obra de Dalton Trevisan. Dalton Trevisan é um escritor, ele nasceu em Curitiba, então ele fala muito da cidade de Curitiba nas suas obras. No fragmento, a relação do narrador com o espaço urbano é caracterizada por um olhar. Então, o que está sendo pedido aqui? O texto, a princípio, é alguém falando de Curitiba, no caso seria o próprio Dalton Trevisan, tá? Falando da cidade de Curitiba. Ao falar da cidade, ele tem um olhar positivo com relação à cidade, ele tem um olhar pessimista, ele tem um olhar negativo, ele tem um olhar de saudosismo, ele tem um olhar ruim, uma visão ruim de Curitiba. Então é isso que a gente vai ter que identificar. Se o olhar é destituído de afetividade, marcado pela negatividade, se é carregado de melancolia, alguém que sofreu muito em Curitiba, ou embevecido pela simplicidade do cenário, alguém que está admirado pela cidade, pela simplicidade, ou distanciado dos elementos narrados, ok? Então vamos identificar isso no texto. Viajo Curitiba das conferências positivistas. Eles são 11 em Curitiba, há 13 no mundo inteiro. Do tocador de realejo que não roda a manivela desde que o macaquinho morreu. O tocador de realejo era uma atração na cidade de Curitiba, onde ele tinha uma espécie de carroça lá, onde ele girava a manivela e saía um sonzinho, tinha um macaquinho, era uma atração. Isso não existe mais na cidade de Curitiba, ok? Eu acho que em poucos lugares, talvez bem pro interior ainda exista, mas poucos lugares isso ainda existe. Então ele está falando de uma Curitiba do passado, ok? E aqui, ó, dos bravos soldados do fogo que passavam chispando no carro vermelho atrás do incêndio que ninguém não viu. Esta Curitiba é a do cachorro-quente com chopp duplo no buraco do Tatu. Eu viajo. Então aqui o buraco do Tatu é um lugar de Curitiba. Eu acredito que muitos de vocês que estão me vendo, assim como eu, nunca foi em Curitiba. Então a gente pode não reconhecer algumas referências, mas isso não vai atrapalhar muito a nossa interpretação, tá bom? Então, o Buraco do Tatu é um lugar em Curitiba. Curitiba, aquela do burro brabo. Um cidadão misterioso morreu nos braços da Rosicler. Quem foi? Quem não foi? O reizinho do Sião, da Ponte Preta da estação, a única ponte da cidade, sem rio por baixo. Esta Curitiba eu viajo. Então ele está falando, a cidade de Curitiba hoje ela é muito visada assim pelos turistas e tudo mais. Mas ele não está citando os pontos fortes da cidade. Ele está citando coisas simples. A ponte da estação, a questão do tocador de realejo. Ele está falando de uma Curitiba do passado e está citando coisas simples que, para ele, traz boas memórias. Ele viaja no sentido de que ele está feliz em relembrar disso, ok? Então são coisas do passado que o deixa feliz. Curitiba, sem pinheiro ou céu azul, pelo que vós me é, ou seja, ele está falando que Curitiba é aquela Curitiba que ele ama pelo que ela é, e não por conta de lindas fotos que a gente vê de Curitiba, por exemplo, na internet. Província, cárcere, lá. Então ele admira Curitiba pelo que ela é. Para alguns ela pode ser uma província, para outros ela pode ser um cárcere, para outras pessoas um lar. Esta Curitiba e não a outra para inglês ver. Então aqui ele deixa claro que ele ama a Curitiba do passado, aquela Curitiba do passado e aquela Curitiba onde, não só do passado, mas aquela que para as pessoas são lá aqueles lugares que a gente admira. Por exemplo, vou dar um exemplo que talvez fique mais claro para vocês. Eu sou do Rio de Janeiro, hoje eu moro em Uberlândia, Minas Gerais. Então, quando as pessoas falam muito do Rio de Janeiro, quando as pessoas descobrem que eu sou do Rio de Janeiro, morando aqui em Minas Gerais, elas perguntam: e o Cristo Redentor? E o Pão de Açúcar? Ou seja, existem elementos da cidade que todo mundo que é para inglês ver, que é para as pessoas de fora ver. Mas eu não cresci no Cristo Redentor, não cresci no Pão de Açúcar, minhas melhores memórias não são de lá. Para falar a verdade, eu nem me importo muito com esses pontos turísticos. E o que eu gosto é daquela lugarzinho que não é exposto como um ponto turístico da cidade, mas que foi onde eu me diverti, que foi onde eu cresci, que são pontos simples. E é essa Curitiba que o narrador está falando, que ele tem uma Curitiba que ele viaja e não aquela
que é mostrada, que é para inglês ver, que é para atrair turistas. E aí eu vou quebrar um pouco a ideia de que essa Curitiba não é só do passado, ela pode ser atual, a Curitiba atual, mas não é aquela Curitiba que é divulgada pela mídia para atrair a atenção do turista. Então essa é a ideia do texto. Ele termina aqui, ó. Curitiba sem pinheiro ou céu azul, pelo que vós me ser é, província, cárcere e lar. Esta Curitiba, e não a Curitiba para inglês ver. Com amor eu viajo, viajo, viajo. Bem, entendemos ali, ele tem uma visão sobre Curitiba, não é uma visão ruim, certo? Mas é ruim talvez com relação à forma como ela é divulgada. Mas ele gosta de Curitiba, mas não aquela Curitiba que é para inglês ver, certo? Essa seria a visão dele. Então vamos ver aqui, ó. Opção A. Vamos ler de novo aqui. Primeiro, ó, no fragmento, a relação do narrador com o espaço urbano é caracterizada por um olhar destituído de afetividade. Bem, quando ele fala eu viajo, com amor eu viajo, 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 tem um afeto ali. Ele ama a cidade dele, certo? Então, letra A não é. Vamos pular a letra B, tá? A letra B é o nosso gabarito, certo? Vamos ver por que as outras não, antes de voltar para B. Carregado de melancolia. Melancolia seria aquele sentimento de sofrimento, uma tristeza. E ele não está triste, ele não está carregado de melancolia. Ele está citando coisas que ele gosta em Curitiba, certo? Então não tem uma tristeza que constava a falta de identidade cultural diante dos impactos da urbanização. E primeiro que não falou de urbanização, ele só está colocando elementos que não são divulgados na mídia, certo? De Curitiba. E que para ele é a parte mais importante, a parte que ele ama. Então, não que a urbanização tenha estragado isso, certo? Então, não tem essa melancolia. Então, letra C, a gente descarta. Letra D. Embravecido pela simplicidade do cenário, admirado pela simplicidade do cenário, indiferente à descrição de elementos de reconhecido valor histórico. Não, na verdade, existe um valor histórico para a população, quando ele cita essa Ponte Preta da Estação, é um lugar muito conhecido, mas é conhecido para quem mora ali, certo? Então, assim, ele não está indiferente à descrição de elementos. Pelo contrário, ele está descrevendo elementos que ele considera super importantes, mas que não é utilizado para inglês ver. Não é colocado na mídia como uma atração, um ponto turístico de Curitiba. Então, D, descartado. Distanciado dos elementos narrados. Aqui a gente já pode parar já na letra E. Por quê? Distanciado dos elementos narrados? Não, ele tá narrando como se estivesse próximo, como se ele viveu aquilo em Curitiba, ele sente falta daquilo, aquela Curitiba que ele ama, seja do passado ou seja a Curitiba atual, mas que não é exibido nas redes sociais, nas mídias, para atrair turistas. Então, distanciado dos elementos narrados? Não faz sentido. Que recorre ao ponto de vista do viajante como expressão de estranhamento. Não faz o menor sentido, ok? Agora vamos voltar para B. Marcado pela negatividade. Existe uma negatividade? Existe. Até o meio do texto, isso não ficou claro, porque ele só estava citando, certo? Até o meio do fragmento aqui, não vou colocar o texto, né? Fragmento. Aqui ao segundo parágrafo, não ficou claro a negatividade, mas ele deixa clara a negatividade no último parágrafo. Curitiba sem pinheiro ou céu azul? Ele está falando assim, tira esse Photoshop. Tira esse Photoshop. Pelo que vós me ser é, ou seja, ele ama pelo que ela é, pelo que vós me ser é, província, cárcere lá, não importa. Essa Curitiba e não a outra para inglês ver. Então ele está falando que existe uma outra Curitiba e essa ele não gosta, certo? Então tem aqui, marcado pela negatividade, que busca desconstruir perspectivas habituais de representação da cidade. Ou seja, ele está querendo desconstruir essa ideia. Para de representar Curitiba como sendo bela só por causa dos pinheiros, do céu azul ou daquelas fotos maravilhosas. Vamos viajar para Curitiba, lá é muito lindo. Para ele, a coisa mais importante não está no cartão postal da cidade, porque ele viveu lá, ele tem nostalgia em lembrar disso, ele tem lembranças e sentimentos, por isso que é isso que ele está narrando ao longo desse fragmento, tá bom? Então, nosso gabarito, letra B. Tá bom? Espero ter ajudado vocês. A gente se vê no próximo vídeo. Não deixa de se inscrever no canal. E só lembrando aqui, pessoal, essa plataforma que eu estou usando aqui é a plataforma, vou escrever aqui para vocês, humorquântico.com.
Se vocês quiserem ter acesso a essas questões, esse vídeo vai parar aqui nessa plataforma, e aí está tudo organizado aqui para vocês estudarem. É só vocês irem lá em humorquântico.com e começar a estudar por lá, tá bom? E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!